Se você se interessa por política, não deve ser uma novidade para você que o sistema de ensino ele está completamente infestado de ideologia marxista, de doutrinação de esquerda, basicamente. Então, eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Nesse vídeo eu não vou falar de uma forma técnica sobre nenhum assunto, mas sim eu vou fazer um relato pessoal sobre a minha experiência em relação a essa questão. Ou seja, coisas que eu vivi, coisas que eu vi acontecerem. E, bom, se essa é a primeira vez que você está tendo contato aqui com o meu canal, você obviamente não me conhece, mas eu cursei História Licenciatura, ou seja, eu completei uma faculdade de História na modalidade, né, que habilita a pessoa a dar aula, e eu cheguei a dar aula durante um breve período da minha vida, e eu vi muita coisa, assim, eu vi muita coisa de perto, muita coisa absurda, e é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. E eu vou compartilhar minha experiência nas duas modalidades, né? Tanto a experiência que eu tive, né, na época que eu era criança, adolescente, e eu ia na escola, né, na educação básica, e eu também vou compartilhar minha experiência na faculdade, né, o que eu via de doutrinação num curso de licenciatura e até o que eu via colegas meus fazendo nas salas de aula. Então, se você se interessa por esse assunto, eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, porque eu tenho muita coisa absurda para contar aqui. Eu sou o Nemesis, esse é o canal Covil da Medusa. E claro, se você gostar desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, dar um like, comentar alguma coisa, compartilhar o vídeo. Isso é muito importante. E talvez dar uma olhada nos outros vídeos aqui no canal. Afinal, pode ser que você encontre alguma coisa que te interesse. Bom, então eu vou começar o meu relato pelo período em que eu estudava na educação básica. Ou seja, no período em que eu era criança e adolescente. Eu fiz, né, a educação básica durante ali mais ou menos os anos 2000. Eu me formei no ensino médio ali mais ou menos por volta de 2013, se eu não me engano. E assim, a verdade é que na minha época, eu tenho a impressão de que a doutrinação nas escolas ela era menor. Assim, ela existia, mas não era uma coisa assim tão escancarada, sabe? Não era uma coisa tão absurda como o que a gente vê hoje em dia. Então, do que eu me lembro, raramente algum professor falava de política em sala de aula e tudo mais, mas tinha algumas exceções. E uma delas que eu lembro assim claramente era o caso da professora de português. A professora de português, ela era assim completamente marxista, militante de esquerda e sim, ela tentava encontrar brechas para fazer doutrinação de esquerda em sala de aula. Então o que ela fazia? Ela introduzia no conteúdo normal, né, de português, frases, temas, textos com viés de esquerda. Então eu lembro assim muito claramente que
algumas frases que ela colocou nos exercícios uma vez pra gente fazer alguma análise lá de língua portuguesa com as frases. E daí, uma das frases era mais ou menos assim: que para Marx a barbárie era a ausência do socialismo. Então ela ficava jogando esse tipo de frase assim no meio dos textos, das atividades, como quem nada quer. E eu lembro assim de uma frase que me chamou muita atenção na época, que ela colocou pra gente uma frase que era mais ou menos assim, que toda propriedade é fruto de roubo. E eu lembro que ela leu essa frase e ela comentou. E ela disse mais ou menos o seguinte, que talvez seja isso que um ladrão pensa antes de cometer um roubo. Ou seja, né, ela vindo com um discurso ali meio que tentando justificar o roubo, né? Assim, é um negócio meio disfarçado, mas também não era tão disfarçado assim, né? Se a gente parasse pra analisar. Mas na época eu confesso que eu não ligava muito pra esse tipo de coisa, eu até achava bom, até achava engraçado, porque eu era de esquerda. Eu fui de esquerda até mais ou menos ali os 14 anos de idade. Certo, agora vamos para a parte que eu acho que talvez seja a mais interessante, que é a minha experiência a partir do momento que eu entrei na faculdade. E assim, na faculdade de História, os professores, né, que davam aula pra gente na faculdade, eles eram na quase totalidade esquerda, e daí eles oscilavam entre centro-esquerda e extremíssima esquerda. E para você ter uma ideia, eu lembro que nas eleições de 2018, né, para presidente, eles iam dar aula com bottom do PT, fazendo propaganda política pro PT. E assim, dentro da sala de aula, tá? E eles faziam ativismo político dentro da sala de aula. Tá? Não era em conversa assim, no corredor, em alguma outra área, assim, fora da sala de aula. Não, era dentro da sala de aula. E os professores mais de esquerda que tinha ali no curso era justamente os professores com os cargos assim mais importantes. Então, se um aluno, né, ali na faculdade não fosse de esquerda, e tinha, tá? Tinha, eram poucos, mas tinha. Bom, ele até poderia, né, confrontar esses professores, mas ele tinha que ter, né, a pessoa tinha que ter noção de que ela estaria confrontando basicamente a coordenação inteira do curso. Né? E daí, bom, daí pode ser que não seja uma boa ideia tu confrontar a coordenação inteira do curso que tu vai ficar fazendo ali por 4 anos. Né? Então, tinha um pouco esse dilema. E assim, eu confesso que as aulas, né, de história numa faculdade de história, ao menos no meu caso, elas eram muito pouco proveitosas do ponto de vista de tu realmente aprender história, sabe? De tu conhecer os períodos históricos, os eventos, aquela coisa toda. E isso era muito pouco abordado. Porque o enfoque mesmo de boa parte dos professores era justamente ficar fazendo militância e meio que ensinando os alunos, né, que iriam virar professores para a educação básica a fazer militância. Então, na verdade, boa parte das aulas era basicamente os professores fazendo militância de esquerda abertamente, defendendo pautas de esquerda,
instigando, né, os alunos ali na faculdade a defenderem a esquerda, a se posicionarem, né, a favor da esquerda. Tipo assim, boa parte das aulas era isso. Claro, assim, a gente até estudava, né, a questão dos eventos históricos em si, mas eu vou falar para vocês que, assim, a impressão que eu tenho é que boa parte dos professores não estavam muito preocupados com isso. E assim, eu acho que eu não preciso dizer, né, que nesse contexto a maior parte dos meus colegas, e aqui eu boto assim, sem medo nenhum de estar exagerando, 90% assim, dos meus colegas na faculdade, eles, em termos de história mesmo, né, real, eles não sabiam nada. Assim, era um pessoal que se tu pegasse para conversar com eles sobre história, enrolar eles sabiam, né? Usar termos difíceis, ficar tentando enrolar, fazer de conta que sabia, eles sabiam fazer. Militar, né, defender pautas de esquerda, isso eles também sabiam fazer. Agora, de história mesmo, aí disso eles não entendiam, né? Falar de história eles não sabiam. Isso daí eles não sabiam fazer. Para você ter uma ideia, assim, o ambiente ele era tão de esquerda que tinha basicamente só 3 pessoas ali né, dos meus colegas que não eram de esquerda. E essas 3 pessoas elas eram conhecidas por não ser de esquerda. Que eram dois caras que eram de direita mais conservadora, sabe? E eu, que quando eu estava na faculdade, eu já não era mais de esquerda, eu tinha virado anarcocapitalista, eu tinha ido para mais ou menos na linha do que a esquerda chama de ultradireita, né? Algo na linha do Milley, sabe? Algo nessa linha, assim. E daí eles chamavam, né, os meus colegas e os professores, enfim, o pessoal se referia a nós, né, essas 3 pessoas, como os 2 caras que eram de direita conservadora, eles chamavam, é o fulano que é de direita, e é o Beltrano que é de direita, e daí eles diziam que eu era liberal. Porque eles não entendiam o que era anarcocapitalismo, os esquerdistas ali meio que não concebiam essa ideia, então eles achavam que eu era liberal ou ultraliberal, alguma coisa nessa linha, e daí então a divisão era as 3 pessoas que não eram de esquerda, eram os 2 caras de direita e eu, que eles diziam que era a pessoa que era liberal. Ah, e quem mais? Não tinha mais, era só 3 pessoas que não eram de esquerda. Certo, mas até agora eu estou falando de professores, né, universitários tentando fazer doutrinação marxista para alunos universitários, que são adultos, né? São adolescentes ou adultos, a maioria adultos. Então, a gente pode dizer que é grave? É, mas não é tão grave assim, né? Se a gente comparar, por exemplo, com doutrinação marxista contra crianças. E é nisso que eu quero entrar agora. É nessa questão que eu quero entrar agora. Por quê? Porque, como era uma faculdade de licenciatura, a ideia é que, pelo menos a maioria das pessoas que estavam ali, iriam dar aulas, né, em escolas para crianças e adolescentes.
E assim, e ao longo, né, dos anos em que eu estive ali na faculdade, eu vi muito absurdo nesse sentido, assim. Muita coisa bizarra, assim, coisas que claramente estavam erradas, e é isso que eu vou trazer para vocês agora nessa parte final do vídeo, vamos dizer assim. Bom, então o primeiro caso que eu quero comentar é uma situação que aconteceu com o PIBID. Bom, quem não é da área, eu imagino que não deve saber o que é o PIBID, mas o PIBID era meio que um projeto de estágios remunerados para ajudar supostamente a formar docentes, né? Formar professores para dar aula em escola. Eu não sei se o PIBID existe ainda, na época, né? Existia, mas se ainda existe, ao meu ver, deveria ser abolido e as pessoas envolvidas, né, deveriam ser criminalmente responsabilizadas. Mas, enfim, não sei se existe, se não existe, mas na época existia. E eu ouvia, né, o pessoal comentando casos do PIBID e tal. E um caso que me chamou muita atenção é que tinha uma pintura, tipo um desenho ali, uma pendurada na sala do curso de história. E nessa gravura, né, nessa pintura ali, era basicamente o quê? Era um homem de terno e gravata, que era basicamente um empresário, e ele estava oprimindo os funcionários dele. Ele estava oprimindo o proletariado. Então era uma gravura de um burguês, de um capitalista malvadão oprimindo o proletariado. E aquele troço sempre me chamou a atenção, mas eu pensei, deve ser coisa de militante, né, de esquerda, que, pô, isso aqui é uma faculdade de história, né, o que eu posso esperar? Até que num dia desses, ouvindo uma conversa ali de bastidor, eu descobri que aquela gravura, ela tinha sido feita por crianças. No caso, por alunos de colegas meus que faziam PIBID, e eles ficavam incentivando as crianças a fazerem desenhos contra o capitalismo, fazer pinturas contra o capitalismo, sabe? Eles ficavam incentivando, né, as crianças a ser contra o capitalismo, basicamente, e eles faziam isso como atividade da aula. A aula deles era chegar lá e falar, não, ó, façam um desenho retratando, né, como o capitalismo é ruim, como os burgueses oprimem o proletariado. Isso era a aula dos meus colegas. Né? Era a aula que os meus colegas davam para as crianças. E assim, os meus colegas, eles não tinham vergonha nenhuma, tá, disso. Pelo contrário, eles achavam isso bom, eles tinham orgulho disso. Inclusive, eu cheguei a ouvir em uma ocasião uma conversa também de bastidor em que uma colega minha ela disse abertamente que não, que ela estava louca para se formar e dar aula, né, nas escolas para ela poder doutrinar os alunos, né, para ela basicamente fazer militância de esquerda mesmo dentro da sala de aula. Tipo, o objetivo dela, né, em fazer uma faculdade de história, licenciatura, era esse. Era poder depois chegar na sala de aula e fazer militância de esquerda com os alunos. E daí talvez alguém esteja pensando, né, tá, mas e a faculdade permitia isso?
os professores da faculdade, eles permitiam isso? Sim. E não só eles permitiam, como eles incentivavam isso. E daí a gente entra numa outra questão, que é o quê? Que é o fato de que fazer militância de esquerda em sala de aula era algo incentivado, era algo assim visto como algo bom, algo que a gente deveria fazer em sala de aula quando a gente fosse dar aula na educação básica. Só que, claro, eles não usavam, né, os nossos professores não usavam esses termos assim abertamente, né, de forma tão escancarada. O que eles diziam, né, e isso eu me lembro bem claramente das aulas que eu tive, né, nas disciplinas que eu tive de estágio, né, para aprender a dar aula, que as recomendações que os professores davam pra gente era o quê? Eles diziam que a gente não podia simplesmente chegar na sala de aula e apenas falar sobre história, né? Simplesmente apresentar os eventos históricos, os fatos históricos e, e pronto, né? E deu, acabou e isso aí é a aula de história. Não, eles diziam que a gente tinha que usar as aulas de história como instrumento de transformação social. E a gente tinha que formar alunos críticos. Né? Isso é o que eles diziam. E mais, eles diziam que a aula de história, né, falar sobre, sei lá, Grécia, Roma, Egito, Idade Média, enfim, sobre qualquer assunto, era só o pretexto. A gente tinha que encarar isso como meramente um pretexto, uma desculpa para fazer a transformação social, né? Para usar a aula como instrumento de transformação social e que isso sim, né, essa parte da aula sim é que era a parte importante e não tu ensinar história propriamente dita. Isso era a recomendação. Os professores da faculdade falavam isso abertamente pra gente nas disciplinas de estágio. E assim, vamos mandar real, né? Aula como instrumento de transformação social, o que isso significa é o quê? Olha, ao invés de tu dar aula, tu vai simplesmente usar a aula como um pretexto para fazer militância política. Só que, claro, né, eles usam esses termos, né, transformação social, né, criar alunos críticos, né, esse tipo de termo, assim, mais, né, esses termos mais bonitinhos, porque é feio tu chegar e falar abertamente, não, que tu quer só fazer militância política na sala de aula. Então eles usam termos que soam de uma forma mais bonita, né, para não ficar uma coisa assim tão escancarada. Talvez porque no fundo eles mesmos saibam que o que eles estão fazendo é errado. Bom, então agora eu vou contar alguns casos que eu vi nas disciplinas de estágio. E, bom, como eu disse, né, havia um incentivo por parte dos professores que coordenavam os estágios para a gente fazer militância, né, na sala de aula, que eles chamavam de transformação social. E assim, uma parcela enorme dos meus colegas, que eu arrisco dizer que era a maioria, entrou nessa assim, sem pensar duas vezes. Assim, o pessoal realmente foi para a sala de aula para fazer militância. E daí, nas reuniões, né, dos estágios, eles mesmos, né, apresentavam os relatos de como é que eram as aulas deles.
e eles comentavam sobre como é que eles faziam militância política em sala de aula. E eles comentavam isso com orgulho, né, para a professora que era a nossa coordenadora de estágio, né, eles relatavam isso com orgulho. E ela, né, incentivava eles mais ainda. E essa transformação social ali que os meus colegas faziam em sala de aula era o quê? Era ficar fazendo, né, apologia para feminismo, para agenda LGBT, para agenda do movimento negro, ficar vilanizando o capitalismo, né? Ficar vilanizando ali a burguesia, os empresários. Isso era a tal da transformação social, né? Que eles faziam em sala de aula. E um caso que me chamou muita atenção foi de uma colega minha que ela fez uma aula, assim, pelo que eu entendi, ela chegou a fazer aulas assim dedicadas só para fazer propaganda feminista. E uma das atividades que ela fez era para a turma dela, né, a turma de alunos dela, fazer desenhos feministas. E, assim, era uma turma de crianças, tá? Pelo que eu entendi. E ela mesma conta que essas crianças fizeram um desenho do símbolo do feminismo, só que com um sinal tipo de proibido, sabe? Na frente. E daí ela disse que não, que ela explicou para eles, não, vocês entenderam errado. Não, isso aqui é o símbolo do feminismo, isso aqui é uma coisa boa. Vocês não podem botar um cancelado, né, um símbolo de proibido ali na frente do símbolo do feminismo. E assim, eu não sei se eles fizeram isso de propósito, né? Ou se eles realmente concordavam com ela, mas não tinham entendido o que ela tinha dito. Afinal, eram crianças, até onde eu entendi. Mas isso me chamou muita atenção na época, porque mostra o quê? Mostra que para esses professores, né, de esquerda, o aluno não pode ter a opção de não concordar com eles. O aluno não pode ter a opção de achar que alguma das pautas, né, de militância que eles querem defender está errada. Não pode. Eles não aceitam isso. E eu lembro também que em algumas disciplinas de estágio, alguns colegas meus, eles reclamavam porque tinha alunos de direita, né, nas escolas. Né, tinha alunos bolsonaristas na escola. Assim, e eles reclamavam, eles ficavam indignados. Não, porque tem adolescentes de direita, tem adolescentes bolsonaristas na minha turma. Eles ficavam indignados com isso. Porque eles simplesmente não aceitavam a ideia de que existem pessoas que não concordam com a opinião política deles. E isso, na cabeça do professor esquerdista, é um absurdo. Bom, e por fim, eu quero trazer um último caso. E esse caso eu fui testemunha, tá, ocular. Ou seja, não foi ninguém que me contou desse caso. Eu presenciei esse caso. Esse incidente, ele aconteceu mais ou menos ali por volta de 2020, se não me engano, em que as aulas elas estavam todas virtuais, né? Tipo, porque estava proibido, né, ter aula presencial. E daí os estágios eles foram virtuais também. E em uma das atividades de estágio, eu tive que acompanhar uma aula. E a aula que eu acompanhei era de uma pessoa que se formou no mesmo curso que eu, né? Mas que não era mais minha colega, porque, enfim, eu estava ainda fazendo, né, a faculdade, mas essa pessoa ela já tinha se formado.
E só para esclarecer, tem vários tipos de estágio, tá? Tipo, não é que a pessoa faz um estágio só a faculdade inteira, não. Tem vários tipos de estágio. Tem estágio em que tu dá aula, tem estágio em que tu observa a aula, enfim, são várias categorias de estágio que tu tem que fazer. E então eu estava, né, fazendo uma dessas categorias de estágio, observando essa aula, né, dessa professora, e uma coisa me chamou a atenção, que é o fato de que ela fazia doutrinação de esquerda escancarada na aula dela. Mas assim, escancarada. Assim, coisa de fazer aquela minha professora de português que eu comentei no início do vídeo, assim, ficar com inveja. Ah, e era em que sentido, né? O que essa professora que eu estava observando a aula fazia? Principalmente em dois sentidos, né? Pelo menos o que eu observei. Ela ficava abertamente meio que instigando ali, né? Meio que tentando doutrinar no feminismo as alunas mulheres. Ela ficava abertamente falando de feminismo, de patriarcado, de não sei o que, com as meninas, né, com as alunas mulheres. E teve um caso com um menino, com um aluno, né, menino, que eu chamo do caso da Barbie trans. Tá, vocês já viram onde é que isso vai parar, né? Vocês já viram onde é que vai parar essa história. O que aconteceu? Essa professora, ela meio que combinou com os alunos dela de o pessoal ir fantasiado de alguma coisa para aula virtual, tá? É virtual. Então todo mundo ficava em casa, né? Ninguém ia presencialmente para uma sala de aula. E um dos alunos, ele foi vestido de Barbie, com barba, né, com uma peruca, e ele era um cara barbudo, né, tipo, era um adolescente, tá? Todos esses alunos ali eram adolescentes. Então ele já tinha, né, um pouco de barba e tal. E daí, ela foi perguntando pro pessoal de que era a fantasia de cada um, e ela, pelas tanto, o cara chega e fala, não, que ele era Barbie trans. E daí, essa professora, ela achou lindo, ela achou o máximo. Ela incentivou, falou, não, né, quem sabe daqui a pouco, né, não é o próximo filme da Barbie, né, uma coisa assim, porque tá faltando, né, a Barbie trans agora nos filmes e tal, e deu o maior incentivo, né, pra esse aluno. E eu lembro que a minha reação, eu só conseguia ficar pensando assim, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô vendo acontecer aqui? E assim, só um detalhe que eu acho que é importante ressaltar é que assim, eu não sei se esse aluno ali da tal da Barbie trans, se ele era trans ou não era, eu acho que não, tá? Eu acho que era apenas uma brincadeira. De qualquer forma, era um aluno do ensino médio, né? Um adolescente, o cara devia ter, sei lá, 16, 17 anos, né? Não era uma criança. Mas assim, independente do caso, eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo vai concordar que a sala de aula não era o espaço para isso. Porque aí eu vi que realmente, assim, se na época nem que eu estudava na escola a coisa já estava ruim, mas estava meio disfarçada, agora realmente o negócio está escancarado, sabe? O pessoal faz militância de esquerda sem vergonha nenhuma. Assim, o pessoal, os professores não tentam nem disfarçar. Certo, mas aí qual que é a conclusão disso tudo, né, então? A conclusão disso tudo é que, sim, tem doutrinação de esquerda nas escolas, então, se tiver algum pai ou alguma mãe de
de criança ou de adolescente, né, em idade escolar, tomem cuidado. Cuidado com os seus filhos. Né? Não negligenciem, não abandonem intelectualmente os filhos de vocês. Fiquem atentos. Sejam responsáveis. E por fim, e qual que é a solução para isso tudo, né? Como é que resolveria essa situação toda que eu acabei de descrever aqui nesse vídeo? E aí a gente entraria num assunto muito longo, muito complexo, que eu até pretendo em algum momento abordar aqui no canal. Mas assim, a verdade é que a escola pública obrigatória, ela foi feita para ter doutrinação. O objetivo da escola pública obrigatória é esse. Então, tem até aquele movimento, né, do escola sem partido e tal, que eu até acho que eles têm uma boa intenção, tá? Eu não estou questionando a boa intenção deles, mas a verdade é que a escola, ela foi feita para ter um partido, desde a criação dela. Esse modelo de sistema de ensino, né, de escola pública e obrigatória, ele surgiu na Prússia, né, com o rei Friedrich Wilhelm I, e a ideia era, sim, usar a escola como um espaço para fazer propaganda, né, política a favor do rei. E ao longo da história, todos os estados eles foram usando, né, eles copiaram esse modelo da Prússia e usaram as escolas públicas, né, e obrigatórias para realmente doutrinar as pessoas desde a infância. Então, a escola, ela existe para isso, né? A esquerda, ela não inventou algo novo. Ela só pegou uma coisa que já tinha sido criada. Então, eu diria que no fim o problema não é meramente que a esquerda está fazendo doutrinação no sistema de ensino público e obrigatório. Não, o problema é que o sistema de ensino público e obrigatório ele foi criado para que fosse feita a doutrinação. Ele foi criado para isso. Então, ao meu ver, a forma, né, de como resolver isso seria o quê? Seria tu substituir, né, esse sistema de ensino atual por um sistema de ensino livre, né, sujeito às regras do mercado, e tu fazer realmente um livre mercado de ensino. E para isso, o primeiro passo seria abolir a escola pública e obrigatória. E foi isso que eu defendi quando eu cursava a faculdade de História. E sim, eu defendi abolir a escola pública e obrigatória em uma faculdade de História. Mas isso daí é uma história para um outro vídeo. Se você gostou do vídeo, lembre-se que é muito importante você se inscrever no canal, dar o like, comentar alguma coisa e compartilhar o vídeo.